Bom, nós estamos então na Gênese, no item 54. Eu li ali o primeiro parágrafo, né, no estudo anterior. É um item um pouco grande. E aí nós vamos continuar a leitura hoje. Talvez não consigamos terminar hoje esse item ainda. Mas vou continuar a leitura. E aí quem quiser participar, né, sempre, pode chamar aí, né? Ligar o microfone e chamar. Bom, nós estávamos falando então do início ali, né, do Espiritismo, como que foi feita a metodologia, as informações, como que elas foram passadas, organizadas. E esse item 54, ele começa então fazendo uma comparação de como Kardec trouxe essas informações e organizou elas para nós, comparando com a ciência, né, falando principalmente o cuidado com as informações, que, que na ciência não tem nada que sai muito pronto, né? Tem experimentações, tem desenvolvimento de ideias, tem análises, né, de outros interessados, de outros especialistas. Então, é um trabalho em conjunto e um trabalho cuidadoso. Então, o item começa comparando a ciência comum, né, a ciência natural, a ciência do senso comum, com o espiritismo, que não deixa de ter também, como a gente sempre traz aqui, o seu caráter científico. E aí o segundo parágrafo, gente, começa assim: há, todavia, porém, né, há, porém, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências. A de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Olha que interessante, né? Essa observação aqui que Kardec traz para nós. O Espiritismo, então, o início, a organização, a coleta de ideias, né? Ele se deu como ocorre com a ciência. Só que teve um fato marcante, né? E que destaca o Espiritismo, é que a rapidez, né? Que esse tanto de conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, ele foi organizado de maneira muito rápida. Ele foi compilado, né? Ele foi colhido de maneira muito rápida. E tem um motivo para isso, né? Aqui faz uma comparação. Enquanto uma ideia na ciência, às vezes, para uma ideia só se desenvolver, caminham-se séculos, né, com aprendizado sobre uma ideia, com o Espiritismo bastou alguns anos. Se a gente for pegar ali o início mesmo das primeiras impressões, né, a respeito do Espiritismo, começa em 1830 até 35 ali mais ou menos, e em 1860 já tinham as obras básicas, as ideias principais, né, escritas. Então foi pouquíssimo tempo para trazer esse tanto de informação, para trazer para nós uma revelação da magnitude que o Espiritismo é. E isto por um motivo. Porque no Espiritismo houve a comunicação simultânea de vários espíritos. Então, várias ideias ao mesmo tempo sendo trazidas e espíritos, né, muitas vezes especialistas ali naquele assunto que estava sendo tratado. A gente não tem assim uma ideia, né, uma notícia assim de tal espírito era especialista em tal assunto.
Mas até no parágrafo anterior aqui, né, nós discutimos também sobre o planejamento divino. Muitas coisas precisaram acontecer antes do Espiritismo, para o Espiritismo chegar. Falamos da questão do magnetismo, né, se vocês lembrarem. Então, houve o quê? Um planejamento para que o Espiritismo chegasse para nós como ciência, como filosofia e como religião. Então, é razoável, né, pensarmos que, dentre as ideias trazidas para o Espiritismo, tinham-se ali espíritos, né, especialistas em cada assunto também que foi trazido. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que é trazido aqui para nós, de que essa rapidez que as ideias do Espiritismo foram reveladas, organizadas, compiladas, recebidas, se deu devido à vontade de Deus, por uma inumerável multidão de espíritos se comunicarem, cada um, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Então, uma cooperação mútua que possibilitou o Espiritismo, então, chegar para nós. Tá? Acho que dá tempo da gente ler mais um. Quis Deus fosse assim, primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada uma na hora oportuna. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. O que está querendo dizer aqui para nós? Né? Que a motivação, né, para que essas ideias dos espíritos viessem de maneira concomitante, cada um trazendo ali a sua contribuição, né, o seu contingente de conhecimento e tudo ao mesmo tempo, né, para isso desenvolver de maneira rápida, foi que para que pudesse ter uma fundamentação, uma base que possibilitasse o trabalho. Né? Então, na sequência aqui, né, eu falei que ia ler um parágrafo só, mas o outro aqui é pequeno. Na sequência, traz para nós de novo a questão de que não foi confiado somente a um espírito a ideia da doutrina espírita, né? Mas todos os espíritos envolvidos, vários espíritos envolvidos, todos com a sua participação, vários seres humanos, homens encarnados envolvidos, homens e mulheres, né? Encarnados envolvidos também, cada um com a sua contribuição. Então, reforça para nós novamente a ideia, né, de que foi necessário uma organização primária, a difusão de ideias ela se deu de maneira muito eficiente e isso possibilitou a participação também de várias pessoas. Lembrando aqui, né, gente, quando traz para nós vários espíritos, está falando também do grau de evolução desses espíritos, desde os mais pequeninos, como diz aqui, até os mais elevados. Por quê? Os espíritos menos evoluídos que participaram, né, tiveram a sua parcela de contribuição na doutrina espírita, principalmente com os efeitos físicos, principalmente em relação à mediunidade de efeito físico. Precisava, né, do fluido mais denso emanado ali por aqueles espíritos inferiores em relação aos outros, né, que participavam. Então eles também tiveram a sua participação. Com os seres humanos também não se exigia, né, escolaridade ou riqueza. Cada um, desde que tivesse boa vontade, né, com a sua possibilidade de cooperação, poderia participar.
Isso é outra coisa que a gente vê até hoje também na doutrina espírita. Não tem essa exigência, né, de ter certo grau de conhecimento para participar, de ter certo valor financeiro para participar, de ter algum tipo de rito, né, ou batismo, ou algum outro tipo de ritual mesmo, né, de crença, alguma coisa nesse sentido, para poder entrar. A doutrina espírita até hoje ela é porta aberta para todo aquele que queira conhecer, participar, ajudar, né, estudar, enfim. É muito democrática. E qual que foi o resultado disso então? Primeiro, dessa organização de ideias e segundo, dessa participação mútua. A doutrina espírita se estabeleceu, né, como um edifício por laços de solidariedade cooperativa. Então, quando nós participamos de algo, a gente se sente pertencente àquilo. E a tendência é de reforçar o laço, de ficar é, uma coisa mais próxima de nós, da gente importar mais. E muitas vezes isso não ocorre em outras religiões, em outras doutrinas, principalmente as doutrinas personificadas, né? Como nós vimos aqui, ó, quando ele fala o que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Esse tronco único é o quê? Uma ideia de base ou uma pessoa, um espírito qualquer, encarnado ou desencarnado, que fosse base para aquela filosofia, ser tratado como o ser absoluto em conhecimento, não ter essa participação mútua. Então, isso faz com que muitas pessoas não criem essa sensação de estar presente, de participar, de fazer parte daquilo e acaba desmembrando, né, desfazendo. Então, a doutrina espírita ela tem uma chance muito grande de ser algo bem duradouro, assim, bem perpétuo quase, né? Porque esse laço, desde o início, ele é assim e até hoje se mantém. E a tendência é fortalecer, né, cada vez mais. Falta só um pedaço, vamos terminar isso. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar. Ex-professo. Tem uma expressão aqui diferente. Ah, tá. Locução latina que significa como professor. Então vamos ler de novo. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a ser professores das inúmeras questões que o Espiritismo abrange. Essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos comprovados uns pelos outros. Nota de Allan Kardec, a nota 14. Veja-se em O Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2 e Revista Espírita de abril de 1864. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Tá, ele está citando uma referência aqui, né, para isso que foi falado. No caso, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita. Quando tem ideias em comuns, ele coloca os outros textos, né? Então a gente iria lá só para confirmar o que foi trazido aqui. Não tem essa necessidade. Por outro lado, né, dispondo todo o espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não está apto individualmente a ser professor das inúmeras questões que o Espiritismo abrange. Isso aqui é o nosso ponto central. Essa cooperação coletiva também em relação à doutrina espírita, além de trazer essa sensação de pertencimento e essa parcela de solidariedade entre o grupo, ela também vem de uma necessidade, né? Por quê?
nenhum espírito estava apto a tratar de todos os conhecimentos da doutrina espírita. Para ter essa gama, esse conjunto enorme de conhecimentos, era necessário mesmo uma cooperação mútua de várias inteligências. Então é isso que o texto quer dizer para nós, né? E que isto é uma vontade de Deus. O finalzinho aí, ó. Essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Que é o que a gente vem falando aqui, né? Alguns estudos anteriores. A doutrina espírita é um conjunto, então, de informações vindas dos espíritos, trabalhadas, né, por Allan Kardec, recebidas por vários médiuns, depois trabalhadas por Allan Kardec, organizadas essas ideias difundidas. Então tudo isso resulta, né, pessoal, na doutrina espírita como a gente conhece hoje. Essa doutrina que tem uma ideia central, que tem uma base edificada, que tem um conhecimento sendo propagado e sendo divulgado em conformidade em todo o centro espírita, né, que é centro espírita que segue mesmo os princípios da doutrina espírita, a gente não vai ver ideia divergente. Tudo isso fruto desse trabalho coletivo e bem organizado aí por Allan Kardec. Alguém quer trazer alguma coisa aí a respeito? Algo que chamou atenção? Conversar aí? Deu para entender, gente? Eu gosto da parte. Eu deu para entender. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Ouço sim, dona Silvia. Ah, não, tá. É porque igual você tá falando aí, realmente, né? A doutrina é uma. Vamos falar, é uma religião que engloba todo mundo, né? Tem um trabalho para todo mundo dentro Se você tem um estudo melhor, você participa de uma coisa, você tem uma facilidade com. Né? Então, Uhum. realmente, apesar que muitas vezes nas próprias casas as pessoas têm mania de se fazer uns mais importantes, né? Do É. que o outro. Aí eles começam meio assim, que nas igrejas tinha isso, eu não sei se você participou, mas eu muitas vezes nas igrejas a gente tinha meio excluído lá no banco, lá atrás, e Uhum. sempre tinha aquelas pessoas que carregavam o seu pro padre, e o povo achava que muita gente até endeusava aquela pessoa, nossa, fulano é ajudante do padre, Sim. fulano é, entendeu? E na doutrina, mesmo alguém querendo fazer isso, que muitas vezes a gente ainda carrega muita coisa velha, né, da gente, Uhum. para os lugares, né? Mas a doutrina em si, ela combate isso, Sim. né? Isso aí fica a critério nosso mesmo. Mas o tempo todo, igual você está falando, e se for uma casa séria e tudo, ela combate isso. Não é um artista é mais importante, um palestrante é mais importante, um fazedor de campanha é todo mundo a mesma coisa, né? Uhum. Tem isso também. Sim. E é importante, né, essa citação, se a gente pegar o exemplo lá do livro Aconteceu na Casa Espírita, é uma psicografia de Emanuel Cristiano, Espírito Norma. É um livrinho bem bacana, gente, de ler, sabe? Quem não conhece. Ele fala, né, de um centro espírita que estava passando por um processo de obsessão coletiva de um grupo de espíritos, né, desencarnados que queriam acabar com aquele centro espírita. E eles começam com pequenas ações ali nos trabalhadores, causando discórdia mesmo, né? E eles conseguem obsidiar todos lá, quase todos, sabe? Com exceção da senhora que fazia o atendimento fraterno, que muitas vezes também, dentro do que a senhora falou aí, dona Silvia,
é uma atividade, né, que muitas vezes não tem destaque ali, porque fica mais no cantinho, né? Se a gente for pensar, a própria faxina também, que acontece quando a casa não está funcionando, é só quem faz mesmo. E lá no livro fala, gente, detalhado assim, ó, de cada atividade, sabe, da casa espírita. E fala do exemplo dessa senhora que era do atendimento fraterno. Ela fazia com o coração. Ela fazia é, sem interesse, era só por ajudar. Aí, por isso, né, ela não tinha a sintonia inferior que aqueles espíritos obsessores precisavam, né, para obsidiar. No caso de um passista lá, esses espíritos eles começam a fazer curas, né, de pessoas que chegam lá. Eles mesmos, vamos supor, eles pegavam lá uma pessoa que frequentava a casa e faziam aquela pessoa ter dor de cabeça. E aí, quando aquela pessoa tomava passe com um determinado passista, eles paravam de influenciar, a dor de cabeça terminava. Para dizer, né, para fazer as pessoas pensarem que só com aquele passista é que o passe funcionava, aí começa a endeusar ele. Nossa, assim, não sei se alguém já leu, mas é muito bom o livro. E fala, né, dessa questão da cooperação, que é muito importante, a cooperação dentro daquilo que a gente pode. E o que é o mais importante não é a atividade em si, mas é como eu estou executando esta atividade. Seja a campanha do quilo, seja faxina, seja palestra, seja dirigir uma reunião, todas têm o seu grau de importância, né? E o livro reforça isso também. É importante para quem está fazendo. É uma ajuda para quem está fazendo. Então, por isso que manda o quê? A consciência tranquila, o fazer de boa vontade, sem interesse, né? No final das contas é isso que vale. E muitas vezes as tarefas, né, que são mais pomposas, né, que são aquelas que a gente tende a achar que são as melhores, as mais edificantes, geralmente ali tem os espíritos mais devedores. Se a gente pega palestra, por exemplo, né, não estou querendo condenar ninguém, mas eu digo assim, palestra, por exemplo, para fazer a gente tem que estudar, então é porque a gente precisa aprender, né? É uma prova para o orgulho, né? Para não querer aparecer mais do que o necessário para expor a ideia central. Então, assim, cada tarefa tem o seu grau de dificuldade e a necessidade. A própria mediunidade, né, gente? Que nós já falamos algumas coisas também. A mediunidade é pro desenvolvimento do médium. Então não tem essa coisa de ficar endeusando, né? Não é nada sobrenatural. Tiago, Oi. essa questão de idolatria, eu acho que está em todos os segmentos religiosos. Até porque que tem essa questão, igual você pontuou aí, que você estuda para fazer uma palestra, e você acaba adquirindo conhecimentos que às vezes eu não tenho. E a sua palestra é, é assim, acaba que me convence, né? Muito me convence de uma realidade que eu não enxergava. Aí, tipo assim, se você, que é o palestrante, se não tiver um equilíbrio, é, acaba que quem te ouve te idolatra. Aí Uhum. eu vou ouvir a palestra de Tiago, é igual passe também. Muitas vezes você prepara um passe, estuda e faz aquele trabalho assim de coração, né? Uhum. Mas muitas vezes a nossa vaidade, que eu acho que todos nós temos, tem que tomar muito cuidado com elogios, com a casca Sim. de banana. Nossa, Uhum. adoro a palestra de Tiago. Aí eu, Marilene, eu costumo idolatrar as pessoas, porque eu não tenho esse conhecimento que a idolatria é ruim para mim e muito mais para quem, você entendeu? Uhum. Eu idealizo. Aí, de repente, um dia eu deparo com você em determinada situação que eu não acho muito coerente. Fala, poxa vida, ó, tá vendo como é que a doutrina espírita é? Então, eu vou pegar essa referência da doutrina espírita em cima de você, que é um ser Sim. que está ali. Então, acho que essa é uma pontuação muito coerente, porque a gente precisa tomar esse cuidado, porque a idolatria, ela, infelizmente, ela é utilizada por esses nossos adversários, né? Me Exatamente. lembra muito, não sei se é na próxima dimensão, de Inácio Ferreira, eu acho que é, se não for é do outro lado do espelho.
ele fala muito que tem muitos espíritas que desencarnam e têm dificuldades quando chegam Uhum, no plano espiritual. sim, Justamente uma das questões que ele pontuou. Sim, vai descer com a forma de pensar, de raciocinar, e de repente se perde, né? sim, isso mesmo. Então, chama aí, né, gente? Trazendo para o nosso dia a dia também é muito importante. Isso aí que falamos. O que, que é o ensino moral de estudo que nós conversamos então? Fazer, né? Cada um de nós tem a nossa utilidade, a nossa missão. Se a gente for parar para pensar, todos nós somos espíritos missionários. É o grau da missão que muda, né? Cada um tem uma missão íntima que vai servir para o seu desenvolvimento. A gente fala assim, é, irmã Dulce era espírito missionário porque ela fez uma grande obra, uma grande missão. A gente também é, só que a missão na nossa proporção. E aí a gente tem que focar para tentar fazer, né, o nosso melhor. É isso que eu quis dizer. O ensinamento moral é fazer o nosso melhor e fazer de boa vontade, tomando cuidado, né, como a gente comentou aqui, com as armadilhas, né, do orgulho e do egoísmo. E obsessão, né, gente? Antes ela era assim como uma coisa muito grotesca, era coisa para fazer as pessoas passar vergonha, era aquela coisa espalhafatosa, né? Não. Hoje em dia é algo muito mais sutil, né? O que a gente está comentando aqui, vão plantando ali, ó, ideias assim sutis que no fim das contas a gente mesmo se embaraça, né? Então é ter esse cuidado e lembrar, né, que a doutrina espírita ela começou assim, dessa solidariedade e da importância de cada um dentro da sua tarefa. Gente, o Gênesis então, né, nós estamos aí no versículo 8 a 12. O Dário falou que ia trazer para nós alguma coisa hoje sobre questão de evolução, né, que eu fiz uma comparação entre Adão e Eva, José e Maria. A gente trata disso numa outra oportunidade, ele não pôde participar hoje, mas nós vamos continuando aqui o nosso estudo. Nós estamos na parte então, né, após ali o Caim se irar, né, ficar com inveja, ciúme do seu irmão, ele fala assim, ó, e falou Caim com seu irmão, versículo 8, tá gente, do capítulo 4. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Nós já discutimos aqui, né, essa questão do Caim e Abel, nós precisamos entender como personalidades dentro de nós, né? Ora, quando nós fazemos algo contrário à lei de Deus, Caim, fazendo algo benéfico, algo de acordo com a lei de Deus, Abel. Essa dualidade, esse conhecimento do bem e do mal é exatamente o alerta, né, que Deus fala com Adão e Eva de que eles não precisavam, né, de ter o conhecimento do bem e do mal. E que com certeza se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Morte, né, nós já discutimos também, não é o desencarne, né, não é cessar a vida. Morte é todo momento que eu faço algo contrário à lei de Deus. Nós tiramos essa conclusão com base na ideia de Emmanuel, né, de que vida são as experiências dignas da imortalidade. Então, morte são as experiências indignas da imortalidade. Quer dizer, toda vez que eu faço algo que eu não vou levar comigo para o meu futuro de espírito puro, é morte. Né? Então, fazer o mal é morrer. Né? Enquanto fazer o bem é viver. Ou seja, não precisa estar encarnado ou desencarnado para ser vivo ou morto. Depende mais das nossas ações. Né? Então, Caim e Abel são esses reflexos internos nossos, de fazer o bem ou fazer o mal. O que nós estamos vendo agora, gente, nesse 8, é o quê? É o que a gente enxerga hoje no mundo também de provas e expiações, que é o mal sobressaindo ao bem. Porque olha só, Caim, né, ele fala com seu irmão Abel e estando eles no campo, quer dizer, o Caim, né, que é o mal, que representa também o materialismo, quando a gente leva então, né, vamos entender isso aqui, quando a gente leva então as questões benéficas, né, para o campo, de novo, esse campo que é materialismo, então quando nós levamos as coisas espirituais
para o sentido material, nós estamos matando essas coisas espirituais, tá? Nós discutimos muito, né, lá no quando estudamos a reencarnação de Segismundo, no Missionários da Luz, no capítulo 13, tem um diálogo entre o Alexandre, que é o coordenador lá da equipe espiritual, e André Luiz. Eles falam sobre o sexo, a sexualidade. Só para a gente entender aqui o que é trazer isso para o campo, trazer para o materialismo. O Alexandre explica, né? E a gente pode ver também no livro Vida e Sexo de Emmanuel, o quanto o sexo é uma coisa divina, a sexualidade, né, é uma coisa divina, energia sexual é uma energia criativa que nós usamos para fazer qualquer coisa, né? Então, faça essa comparação sobre sexo, sexualidade como algo divino, positivo, então algo espiritual, né? Alexandre chega a comentar que à medida que o espírito vai evoluindo, essas impressões vão se afastando do corpo de carne, né? As sensações benéficas, os prazeres que são sentidos no âmbito do corpo, à medida que o espírito vai evoluindo, esse espírito vai sentindo no âmbito do espírito mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Toda vez, então, né, vou trazer um exemplo para a gente entender na prática aqui o que é esse Caim e Abel. Um dos exemplos, tá, gente? Se nós pegamos o sexo, então, que é uma coisa divina, e trazemos ele para o campo, tratamos ele como algo só material, a tendência é matar nesse aspecto. É não aproveitar, é matar essa experiência, se eu busco fazê-la só no sentido material, né? Então é mais ou menos isso. Quando a gente traz assim, outro exemplo clássico, né? Jesus fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Gente, ele está falando de plenitude, ele está falando de felicidade, ele está falando da gente viver bem, em paz, né? Vida é vida espiritual. Se eu pego isso, né, como acontece em algumas doutrinas, trago isso para o campo material e falo que a abundância é material, né? Tá muito comum aí a doutrina da prosperidade. Não, você ajuda aqui que você vai ter lá, vai conseguir, vai conquistar, vai ter carro, não sei o quê. Se eu pego essa fala de Jesus, que é no âmbito espiritual, que é o Abel, e trago para o campo, eu estou sendo Caim e estou matando essa ideia. E isso com qualquer coisa, né? Quando eu trago do campo espiritual para o campo material. Então essa morte aqui não é a morte de um ser, não é um irmão só matando o outro fisicamente. Pode ter acontecido, muito difícil, tá, gente? Não tem nenhuma evidência histórica, né, de que esses personagens existiram. Nas introduções das Bíblias, né, é dito isso. Esses personagens, eles têm mais um caráter simbólico, pode ser qualquer um de nós, né? Então, Caim e Abel ali, que representam então, esses personagens, na nossa perspectiva psicológica e evolucionista, eles representam as nossas ações, frutos da nossa razão e sentimento, que nós entendemos como Adão e Eva. Eliana? Ô, Tiago, é uma pergunta boba, mas desde o estudo passado eu queria fazer. Diga, não tem pergunta boba, gente. Diga, Eliana. Por que o Senhor não se agradou da oferta do Caim? Por quê? Porque a de Abel foi Sim. gordura dos animais e tudo. E do Caim foi o fruto do campo, né? Por que ele não se... O que evidencia que ele não se agradou? Ele ficou irado, sim, mas o que o Caim fez? De que forma que ele colocou? Uhum. E ele desagradou o Senhor com essa oferta dele? Tá. Nós vimos aqui, né, que esse Caim, assim como o mal, ele é uma coisa incerta. Quando fala aqui, né, que Caim deu frutos da terra, não fala para nós exatamente o que é, não fala para nós se foi legumes, se foi verdura, se foi raiz, se foi alguma fruta mesmo, né? Fala assim, frutos do campo. Nem a profissão do Caim falava que ele cultivava a terra, não fala que ele é agricultor, né, ou que ele plantava algum tipo de coisa, cultivava alguma hortaliça, algo assim. Fala assim, ó, Caim
cultivava a terra. A oferenda dele foi frutos da terra. O Pode A- ser que tenha sido mato, veneno, pode, coisas assim, que pode não ser era bom. isso, pode ser qualquer coisa. E aí, essa é a característica do mal. O mal é incerto. Ele traz dúvida para nós, sabe? O que nós entendemos então? Qual que foi a conclusão que nós chegamos? A oferenda de Caim, né, é tudo aquilo quando eu quero encantar, aproximar de Deus, mas no sentido material. Quando eu quero trazer coisas do mundo, quando eu quero fazer coisas do mundo material, querendo me aproximar de Deus. Né? O contrário, Abel, aqui, né, fala da gordura, do cordeiro, né, o cordeiro mais novo. Nós vimos que na cultura judaica lá, esse sacrifício era um sacrifício bem visto, era um sacrifício nobre. Os primeiros cordeirinhos, né, a gordura nós vimos que tem a ver com intimidade, né? A gordura está entre a nossa camada de pele, os músculos, está dentro do nosso corpo, então é algo íntimo, é algo de dentro, né? Então, olha a diferença. O sacrifício de Caim foi algo da terra, foi algo material. O sacrifício de Abel foi um sacrifício íntimo, da intimidade. Então, quando, né, o que é o sacrifício ideal? Aquele sacrifício que vem de dentro, aquele sacrifício de reforma, aquele sacrifício de melhoria íntima, e não um sacrifício de simplesmente eu pegar algo material e querer entregar para Deus, né? Porque Ah, Deus já é dono de tudo, né, gente? Pode ser no caso da ostentação também, às vezes eu faço isso por um interesse próprio, né? Pode ser Como também. você traz aí a razão do sentimento, da intimidade, se for olhar no lado material, é o que Eliana pontua aí, o solo e a criação. Então, se for olhar só no material, é a mesma coisa, mas a forma como você está abordando aí foi a forma como ele entregou aquele sacrifício. Eu penso, não sei se eu estou errada, que talvez o Caim pode ter entregado com interesse assim, de querer ser o melhor, né? Uhum. De ostentação, ou por malícia mesmo, ou querer humilhar o outro, né? Porque semente que vem da terra também é uma criação divina, mas a sustentação é o solo, né? Se a gente olhar assim, a sustentação é o solo. Então tem todo esse contexto, mas como você falou, e abriu esse leque na minha mente, pode ser a questão, a forma como ele entregou essa oferta a Cristo, né? Tem a ver também. Baseado. Oi. eu penso que quando a gente pede a Deus uma, uma graça, né? Uhum. Você simplesmente pede. Mas tem vezes que a gente pede trocando, né? Digamos assim, tem pessoas que pedem e falam, se eu conseguir essa graça, eu vou fazer, eu vou ir, eu vou, né? Tipo as promessas que as pessoas fazem, né? Uhum. Trocando aquela graça uma coisa que a gente possa fazer, né? E na verdade, o que que acontece? Aí é que está a parte material, né? Se você apenas pede a Deus com fé e espera que seja atendido sem oferecer nada em troca. Oferecer em troca, sim, só a sua fé, a sua forma de caminhar na jornada, né? A forma de fazer o bem, mas não nada material, né? Pois é. Essa. Você falou uma coisa importante. O importante é a fé. Então, se a pessoa, né, criou uma conexão com Deus e aquele momento dela permite que seja ofertado o que ela pediu, né, porque tem esse julgamento divino também, se vai fazer bem ou não para nós, porque muitas vezes a gente está equivocado. Mas se for o momento e ela pediu com fé, ela estabeleceu uma conexão e vai conseguir. Então, independente, né, eu conheço muitas pessoas da Igreja Católica. Eu vejo muitas promessas assim para São Judas Tadeu. Inclusive eu, quando era católico, eu fiz uma promessa assim. Né? Eu pedi um emprego e aí eu rezei a oração. Chegou lá no momento de fazer o pedido, fiz o pedido e a minha promessa foi: se eu conseguir um emprego, eu vou fazer um milheiro, né, do santinho. Porque eu peguei esse santinho de São Judas Tadeu na minha caixa de correio. E aí eu li, gente, um dia depois eu consegui um emprego. Né? Só resumindo a história que está dando nosso tempo. Mas o que eu fiz? Eu fiz a promessa, eu imprimi um milheiro, né, de santinho e distribuí.
Distribuía, né, todo dia 28, quando tinha missa lá, e colocava nas caixas de correio também. Foi a dificuldade para distribuir esse negócio. Achei que ia ser mais fácil. Mas o que que esse ainda, Eliana, não é esse tipo de troca, né? Se ela for um artefato de fé, se aquilo fortalecer, criar uma conexão, né? Eu ainda não acho que é o problema. Até porque, né, vejam, pode ser que tenha uma pessoa necessitada, né, de alguma coisa e que nesse caso da oração, né, do santinho, chegou lá numa hora certa e realmente ajudou, sabe? É a mesma coisa da vela, né? Tem gente que para rezar acende vela. Tem gente que na doutrina espírita não tem isso, a gente só ora mesmo, né? A gente até brinca. Então, antes de existir a vela, não tinha como rezar, né? Mas isso depende o quê? É um artefato de fé. Às vezes a pessoa vai ter mais fé se tiver uma vela acesa e vai ajudar ela a ter uma conexão. Então não é esse artefato material. Aqui é uma coisa material mais grave. É tipo assim, né? Nós já vimos, né, gente? É, assim, criticando, né? São fatos, né? Eu vou trazer um fato, mas não é criticando a religião. Nós já vimos vender lote no céu. Que sentido que tem isso? Né? É esse tipo de deturpação material, sabe? É, por exemplo, antes, né, na própria Igreja Católica, quando se tentava conectar com Deus através do sacrifício, da auto tortura, né, dando chicotada nas costas, aquilo ali de alguma forma ia chegar a Deus. Isso não é questão de fé, isso é falta de amor próprio, né? Está deturpando um mandamento divino. Então não é assim que vai chegar. Outra coisa, sei lá, eu fazer uma oferenda ali, não sei, né, não é uma oferenda qualquer nas religiões que tem isso. Eu oferecer para Deus um animal, uma coisa, não é aquilo que vai trazer, é a minha fé. Então, é essa deturpação de valores. É trazer. É igual era na igreja católica, você faz alguma coisa, você doa alguma coisa muito valiosa e você eliminou todos os seus pecados. A penitência, né? Pois é, não é isso que vai fazer. Então, essa questão do Caim e Abel, né, é o quê? É uma inversão de valores. Respondendo a sua pergunta lá então, por que Deus não se atraiu da oferta de Caim? Porque foi uma oferta puramente material, que não estabeleceu conexão. Quer dizer, é lei de afinidade. Quando a gente faz com fé, nós sintonizamos com Deus. Quando nós fazemos, vamos supor, né, para a gente entender bem isso aí, a questão da vela. Eu posso só rezar e conseguir conexão com Deus. Eu posso rezar, acender a vela e conseguir conexão com Deus. Né? Isso aí é o quê? Quando eu estou com uma coisa material, mas eu tive a fé e eu consegui. E o que é o Caim? É só acender a vela. É só oferecer. O material não vai estabelecer conexão com Deus. Depende o quê? Da gente, da intimidade. Deu para entender com esse exemplo da vela? Acho que fica claro. Sem a intenção, né? A pessoa É, faz assim de qualquer maneira sem a intenção sincera, né? exatamente. Eu achando que que eu vou conseguir comprar Deus de alguma forma. Porque antes era isso também que as pessoas achavam, que o sacrifício ia recompensar Deus, né? É muito ilógico, né? Porque o próprio povo judeu falava de Deus como criador de tudo, matava uma criação e oferecia a criação morta. Olha como que isso não tem lógica, né? Então é esse sentido. Caim e Abel é isso aí. Caim, então, é quando. Ofertas, Thiago, as ofertas da época do Império Romano, né? Que eles tinham ideia de oferecer para os deuses muita coisa assim de valor, né? Também. Joia e essas coisas de colocar lá quando eles morressem e tudo, com a esperança de que eles fossem ultrapassar, como se diz, o vale da morte de uma forma melhor, né? E o Uhum. céu, no nosso entendimento, né? É, isso aí. Então, para o nosso entendimento, né, para o nosso estudo aqui, o quê? Caim é o mal. O mal não conecta com Deus. Abel é o bem. O bem requer sacrifício íntimo e conecta com Deus. Tá, gente? Deu o nosso tempo. Entendi.
Beleza. Deu o nosso tempo. Semana que vem nós voltamos então a partir do versículo 9, né? Então o versículo 8, né, gente? Só para a gente fixar. Toda vez que eu trago então alguma coisa espiritual para o campo material, eu estou assassinando aquela coisa. Toda a ação minha que traz para a materialidade aquilo que deveria ser espiritual, eu estou matando aquilo, estou matando aquela ideia dentro de mim. É isso que é esse assassinato aqui de Abel, então. É o Caim e Abel dentro de nós, não esqueçamos. Vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, agradecendo pelo amparo durante o nosso estudo, pelas ideias, pelas inspirações, por termos boa vontade para mais uma vez estarmos aqui, buscando aprender para melhorarmos. Que o Senhor abençoe cada um presente, abençoe aqueles que não puderam estar também, e que nada alheio à sua vontade interfira nos nossos caminhos, Senhor, e ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, obrigado, até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Com Deus. Obrigada. Com Deus.